Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula do projeto Segunda Química, essa aula especial, né? Vamos repor a aula número 12, que tivemos aquele pequeno probleminha no dia. Eu sou o professor Silber, professor de Química aqui do IFPA Campus Belém, sejam bem-vindos a essa aula. Se você não assistiu a aula 11, a aula sobre tabela periódica, por favor, dê uma olhada, tá? Qualquer dúvida, comunica a gente. Na aula de hoje vamos estudar as propriedades periódicas dos elementos químicos, beleza? Bom, para iniciarmos, vamos fazer um pequeno resumo da aula 11 sobre tabela periódica, ver umas pequenas estruturas da tabela periódica, tá bom? Bora lembrar aí comigo? Bom, a tabela periódica ela é dividida em linhas e colunas. Como é que é o nome da linha? Você lembra como é o nome das linhas? Ela tem um nome. São os períodos, né? Nós temos 7 períodos. Cada período indica a quantidade de camadas que o elemento químico tem na sua distribuição eletrônica. Então, por exemplo, potássio, ele está aqui no quarto período, então ele tem 4 camadas eletrônicas. Quando você fizer a distribuição eletrônica, ele vai ficar certinho 4 camadas eletrônicas, beleza? A coluna ela é chamada de família, né? Família ou grupo, tudo bem? O que é que significa elementos estarem na mesma família? Significa que eles têm propriedades químicas semelhantes. Tudo bem, pessoal? Por possuir a configuração eletrônica similar. Combinado? Então veja só aqui comigo. Cada família tem um nome aqui no caso. Vamos lembrar uma pequena divisão. Nós temos aqui os elementos chamados elementos representativos, que são da família A. Família 1A, 2A. Pula essa galera de rosa aqui, ó. Vem aqui 3A, 4A até o 8A. Todos esses elementos são chamados de representativos. Combinado, pessoal? A galera que está aqui de rosa no meio são os elementos de transição. Esse de rosa são os elementos de transição externas, tá bom? Elementos de transição externos. Por quê? Eles vão terminar em configuração D. E anexo a esses elementos aqui, ó, aqui nesse quadradozinho, significa todos esses elementos como nós vimos, a série dos lantanídeos, lantânio, série e vai embora. Aqui no sétimo período, família 3B, é a série dos actinídeos, né? Nós temos o urânio, que é um elemento radioativo. Todos esses elementos estão nessa posição da tabela periódica. Sétimo período, família 3B. Então, essas são as famílias, essas séries dos lantanídeos e dos actinídeos, eles são elementos de transição internos. Então, essa é a diferença dos externos e dos internos. Tá? Família aqui 1A e 2A, pessoal da tabela periódica, eles vão terminar com a configuração S. Tudo bem? Aqui do 3A até o 8A vai terminar com a configuração P. Aqui, como eu falei para vocês, os elementos de transição externos terminam com a configuração D de dado. Correto? Configuração D. Opa, perdão aqui, I'm sorry. Então, e a série dos desactinídeos e dos lantanídeos vai terminar com a configuração F. Tá? Aí temos também o nome das famílias, né? Família 1A, metais alcalinos, família 2A, metais alcalinos terrosos, 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, família dos calcogênios, 7A, família dos halogênios e o 8A, os famosos aqui, os gases nobres. Tudo bem? Então, basicamente, tá? Uma pequena revisão superficial para vocês. Se aprofundar, pegue lá na aula 11, tá bom, pessoal? Começando agora os tópicos da nossa aula, eu vou falar aqui de um conceito muito importante, tá? Que é a carga nuclear efetiva. Geralmente no ensino médio a gente não vê esse conceito, tá? Mas é o que eu não vou fazer o cálculo para vocês, eu vou apenas pontuar aqui o conceito e a ideia por trás desse assunto. A carga nuclear efetiva é a real atração que o elétron sofre pelo núcleo. O núcleo estão presentes os prótons, onde tem carga positiva, e os elétrons que têm carga negativa. Pela lei da física, eles vão sofrer o quê? A atração.
Tudo bem? Cargas e sinais opostos se atraem. Porém, os elétrons que estão nas camadas internas, pessoal, eles vão sofrer como se fosse um escudo, eles vão promover uma blindagem. Tá? Um escudo, ele protege o elétron, os elétrons que estão nas camadas mais externas, na camada de valência. Tudo bem? Então, esse elétron na última camada não vai ser atraído totalmente pelo núcleo. Ele vai sofrer uma parte dessa atração apenas, que nós chamamos de carga nuclear efetiva. Que inclusive o F, né, a carga nuclear efetiva, é calculado pelo número atômico menos o S. Esse S é uma constante de blindagem. Tudo bem, pessoal? A constante de blindagem. Para calcular essa constante, a gente utiliza uma coisa chamada regra de Slater, tá certo? Só que na aula de hoje a gente não vai aprofundar isso. Só temos que saber que essa constante de blindagem depende apenas dos elétrons internos. Tudo bem? Também é importante salientar que os subníveis S, P, D e F, eles não blindam de forma igual. Tudo bem? Os orbitais dos subníveis S, P, D e F, eles não vão blindar de maneira igual. Quem blinda mais é o subnível S. Ele é esférico, ele vai blindar mais. Já o subnível P, ele já não blinda tanto. O subnível D, ele vai blindar muito menos. Esse é o formato dos orbitais D. Tudo bem, pessoal? Então, ele não vai blindar tanto. Quem blinda mais é o S. Combinado? E apenas os elétrons mais internos possuem essa... Aliás, apenas os elétrons mais internos contribuem para a blindagem, como eu falei para vocês. Combinado? Então, o que é que isso vai refletir no nosso entendimento aqui da aula? Se um átomo possui uma carga nuclear efetiva grande, o que é que isso significa? Que ele blinda que ele vai puxar os elétrons mais fortemente. Se ele tem uma carga nuclear efetiva alta, os elétrons são mais puxados. Logo, o que é que isso vai repercutir? O elétron vai ser mais difícil sair desse átomo, ou o tamanho do átomo vai ser menor. Tá? Então isso vai repercutir nas propriedades dos átomos, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Combinado, pessoal? A ideia é essa. O que é um átomo que tem uma carga nuclear efetiva elevada? Vai fazer com que os seus elétrons sejam mais puxados, são mais atraídos, então vai ser mais fortemente atraídos pelo núcleo, então vai ser mais difícil retirar esse elétron. Esse átomo vai ter um volume, um raio menor. Combinado? Então por isso que eu estou explicando esse conceito, é o que vai explicar todas as propriedades periódicas que vamos começar a ver agora. Tudo bem? Aqui nós temos alguns exemplos de elementos químicos. O hidrogênio e o hélio não tem nenhum elétron na camada interna. Então esses elétrons são totalmente puxados pelo núcleo. Mas aqui do segundo período da tabela periódica, nós temos esses elementos que têm apenas 2 elétrons nas camadas internas. Correto, pessoal? Então o que é que acontece? Quanto maior o número atômico, mais forte vai ser a atração pelo núcleo, maior vai ser a carga nuclear efetiva, porque lembrando a fórmula é o Z menos o S. Então, quanto maior o número atômico, já que a constante é a mesma, a blindagem é a mesma, quanto maior for a carga nuclear, que é o número atômico, maior vai ser a carga nuclear efetiva. Combinado, pessoal? Então, nesse caso aqui, o flúor e o neônio vai ter uma maior carga nuclear efetiva. Tá certo? O sódio já tem mais elétrons blindando. Tudo bem, pessoal? Então isso vai repercutir também nas propriedades desse sódio. A gente vai ver agora mesmo. Aqui alguns outros exemplos que também vi que aqui nós temos a família 1A, com exceção aqui do hidrogênio. O hidrogênio, como eu falei na aula 11, não faz parte da família 1A. Ele está fora a parte, tá bom, pessoal? Os metais alcalinos é o lítio, sódio, potássio, o vídeo, césio e o frâncio. Pessoal, aqui nós temos que salientar que temos orbitais do tipo D aqui, ó, tá? Para o rubídio. E esses elétrons aqui, eles não blindam tão fortemente, tá bom, pessoal? Eles não blindam tão fortemente, tá? Por isso que nós vamos ter aqui uma tendência, né,
uma tendência que o raio atômico, já dando um spoiler para vocês, aumenta de cima para baixo. Tudo bem, pessoal? Aumenta de cima para baixo. Vou dar um zoom aqui, perdão. Combinado? O que são essas propriedades periódicas? São aquelas que variam com o aumento do número atômico segundo uma variação regular. Elas vão tendo comportamento periódico e vai se repetindo. Você vai aumentando, diminui, diminui, aumenta, diminui, fica tendo esse comportamento com uma determinada periodicidade. Tá? Então aqui o raio atômico, ó, os valores, dependendo do número atômico, ele vai aumentando, depois diminui, diminui, aumenta, diminui, por isso que é chamado de periódicos. A massa já não é uma propriedade periódica, né? A massa ela vai aumentando linearmente aqui com o número atômico. Tudo bem, pessoal? Então ela não é uma propriedade periódica. O que é esse raio atômico? A primeira propriedade periódica é a metade da distância entre dois núcleos vizinhos desse mesmo elemento químico. Isso no estado sólido, tá bom, pessoal? O padrão seria no estado sólido. Se eu pegar essa distância entre dois núcleos, né, a distância internuclear, e pegar esse valor e dividir ele na metade, eu tenho o raio atômico. Então essa que é a definição. Show? Como é que varia o raio na família, né? Na tabela periódica, de acordo com a família, pessoal, o raio vai aumentar. O que é que significa aqui o período? Lembra que eu falei? Cada período indica o número de camadas. Então nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o sétimo período. Então vai aumentando o número de camadas. Obviamente, o raio atômico também vai aumentar. Combinado, pessoal? Então o raio vai aumentando porque vai aumentando o número de camadas. Então ele aumenta de cima para baixo. Combinado? E no período, como é que varia o raio atômico na tabela periódica? No período nós temos aqui, ó, segundo período com um exemplo, tá? Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Lembro que eu falei para vocês sobre a carga nuclear efetiva aumenta com o número atômico. Como nós sabemos que a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico, o número atômico cresce da esquerda para a direita, né? Aqui o neônio é 10, flúor é 9, oxigênio é 8. Então, quanto maior o número atômico, maior vai ser a carga nuclear efetiva. Logo, o elétron ele é atraído com mais força e o tamanho dele vai diminuindo. Então, quem tem menor número atômico vai ter menor carga nuclear efetiva, logo o raio é maior. Então, ele cresce para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Ele cresce aí para a esquerda. Então, quanto maior o número atômico, vai... Vocês estão observando que tem um número aí do lado, né, em branco? Ó, nitrogênio é 7. Então, o raio vai diminuindo porque a carga nuclear efetiva diminui. Tudo bem, pessoal? Não sei se ficou claro. Então, quanto maior o número atômico, maior é a carga nuclear efetiva, mais fortemente os elétrons são puxados. Então, o raio diminui. Então, o raio atômico, nesse caso, cresce para a esquerda ao longo do período. Beleza, pessoal? Então, aumenta para a direita, da direita para a esquerda devido à diminuição da carga nuclear, que é o número de prótons. Beleza? É o número atômico. Resumindo, então, o raio atômico ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Show? Nós temos também os raios iônicos, né? Cátion e o ânion. Cátion é o átomo que perde elétrons, ficando com carga positiva. Quando o átomo perde elétrons, o que é que vai acontecer aqui? Por exemplo, aqui no sódio. Quando ele perder um elétron, ele vai ficar sódio mais, né? Porque ele só tem um elétron na última camada, a tendência dele é de perder um elétron. Então, quando ele perder um elétron, vai se tornar em sódio mais. Some aquela camada 3, a camada 3
o subnível 3S1 some, se transformando em íon sódio. Então, o raio dele diminui. Tudo bem, pessoal? Porque aqui nesse íon sódio, ele tem agora duas camadas, então a blindagem dele só vai depender da camada mais interna. Aqui no sódio, no estado fundamental, ele vai ter uma blindagem maior. Olha, a camada interna é um pouquinho maior. Então, no íon sódio, se a blindagem é menor, a carga nuclear efetiva vai ser maior. Então, ele é puxado com mais força, por isso que o raio diminui. Então, o átomo se transformando em um cátion, perdendo elétrons, o raio diminui. Então, sempre o raio do cátion é menor do que o átomo neutro. Tudo bem, pessoal? E o ânion? O ânion é um átomo que ganha elétrons ficando com carga negativa. Pegando aqui o exemplo do enxofre, o enxofre, número atômico 16, tem essa configuração eletrônica com 6 elétrons na última camada. Ele se transformando em sulfeto, ganhando 2 elétrons, né? Vai passar aqui 2s2, do 2p4 vai passar C2, 3p6, né? 3p6. Ele ganha 2 elétrons. Mas observe que a blindagem é a mesma para os dois casos. Só que eu tenho agora 2 elétrons a mais para aquele que o núcleo segure. Como a força do núcleo não aumenta, o número atômico dele é o mesmo, a carga nuclear efetiva é a mesma, só que ele tem mais elétrons. Então acaba que ele sofre um relaxamento, aumenta o seu raio. Tudo bem, pessoal? A força é a mesma. Imagina, você tem a mesma força para segurar mais peso. Você não aguenta. Né? Você vai na academia, eu vou pegar aqui um peso maior. Não, eu ainda não estou tão forte assim. Você solta, né? Então aqui o ânion, o raio dele aumenta. Combinado, pessoal? Então o raio do ânion sempre vai ser maior do que o átomo neutro. Beleza? Vamos agora para a segunda propriedade periódica, que é a energia de ionização. Pela definição, é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro no estado gasoso. Tudo bem, pessoal? Então, tem aqui um átomo X no estado gasoso. Ele precisa de uma energia para perder um elétron. Quando ele perde o elétron, ele se transforma em um cátion, né? Então, fica X mais. Sem essa energia mínima aqui, sem essa energia, ele não consegue perder o elétron. Tudo bem, pessoal? Então, essa é chamada de energia de ionização. Como é que a energia varia ao longo da tabela periódica? Na família, tá? Quanto mais fortemente é atraído o elétron, né? Mais forte vai ser a energia de ionização, maior vai ser a energia de ionização. E quanto menor é o átomo, mais próximo do núcleo aquele elétron vai estar. Então, mais fortemente é atraído. Então, vai ser mais difícil tirar aquele elétron. Como nós vimos o raio atômico, né? Ele cresce de cima para baixo. Então, quem tem menor raio, né? Quem tem menor raio, aqui são dos períodos menores, né? Que é o lítio, o hidrogênio. Então, eles vão possuir maior energia de ionização, porque o elétron vai estar mais próximo do núcleo. Então, quanto menor o raio, mais próximo do núcleo aquele elétron vai estar, mais fortemente ele é atraído. Então, vai ser mais difícil tirar esse elétron. Então, a energia de ionização vai ser maior. Você precisa de mais energia para tirar aquele elétron. Então, a energia de ionização cresce de baixo para cima. Tá bom? E ao longo do período, né? Aqui nós temos uma imagem, né, que ilustra isso. Ó. O elétron ele está mais próximo do núcleo. É isso, pessoal? Aqui do hidrogênio. Então ele é mais fortemente atraído em relação aqui ao frâncio. Combinado, pessoal? Acho que ficou bem claro, né? E ao longo do período, como é que varia na tabela periódica? Tá? Lembra que a carga nuclear efetiva ela aumenta com o número atômico. Então, quem tem maior número atômico, ele puxa o elétron com mais força. Né? Puxa o elétron com mais força. Aí, para a direita, vai ter o raio menor.
Então ele vai estar mais próximo do núcleo, logo vai ser mais difícil tirar esse elétron. Então a energia de ionização aumenta para a direita ao longo, tá, aqui dos períodos. Combinado, pessoal? Então é mais difícil tirar o elétron, aquele que vai ter o raio menor, que então é o inverso do raio atômico. Tudo bem, pessoal? Então aumenta para a direita. Aqui, ó, o lítio e o neônio. Olha o raio diferente. Então o elétron vai estar no neônio mais próximo do núcleo, logo ele é mais fortemente atraído, é mais difícil tirar o elétron do neônio. Beleza? Então a energia de ionização do neônio é maior do que do lítio. Resumindo, a energia de ionização cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Tá bom, pessoal? Assim que a gente consegue comparar. Aí você vai falar, o hélio é aquele que vai ter a energia de ionização maior. Correto, pessoal? Perfeito. Observação aqui, ó. A segunda energia de ionização. Eu tiro o primeiro elétron e ele tem uma energia. Para retirar o segundo, ele vai ter uma outra energia. Então, por que isso vai acontecer? Se tirar o primeiro elétron, ele tem uma energia de ionização. Só que quando você retira o primeiro elétron, o que acontece com o raio dele, pessoal? O raio diminui, como acabamos de ver, né? O raio do cátion é menor do que o átomo neutro. Então, para tirar o segundo elétron, que ele vai sair daqui agora, né? Da segunda camada, que está até completa, inclusive, vai ser mais difícil tirar esse elétron. Então, ele vai precisar de uma energia maior. Tá? Então, a primeira energia de ionização é menor do que a segunda, que é menor do que a terceira. E assim por diante. Combinado, pessoal? Combinado dessa maneira? Então, a primeira energia de ionização tem um valor, a segunda energia de ionização tem um valor maior. E a terceira energia de ionização vai ter uma energia maior ainda. Bacana? Isso é que explica, por exemplo, o número de elétrons na camada de valência. Eu botei essa tabela aqui para vocês, esse quadro, né? Aqui é uma tabela na realidade, de um livro de Química Inorgânica que eu ministro aula aqui no IF. Isso é o que explica o número de elétrons na camada de valência. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o magnésio. A primeira energia de ionização dele é 738 kJ por mol. A segunda energia de ionização 1450, que era esperado, realmente aumenta a segunda energia de ionização. Só que a terceira é 7.000, aumentou muito. Para quem não é aqui do Pará, né? Não sabe o que significa o égua. Égua, nesse caso, tem vários significados, mas aqui é uma expressão aqui de surpresa, né? Um espanto. Égua, aumentou para 7.000. Como assim? Foi um aumento muito grande. O que é que isso significa? O terceiro elétron retirado exigiu muita energia porque ele estava numa camada mais interna. Então, a primeira energia foi 700, a segunda energia 1.400 e a terceira 7.000 e pouco. Então, esses dois primeiros elétrons estavam na última camada. O terceiro elétron estava no nível mais interno. Logo, o magnésio só tem 2 elétrons na última camada. É assim que a gente descobre experimentalmente a quantidade de elétrons na camada de valência de um átomo. Por exemplo, agora aqui, ó, o fósforo, para ver se ficou claro. A primeira energia de ionização é 1.000, a segunda energia 1.900, a terceira 2.900, quarto 4.900, quinto 6.200 e o sexto elétron 22.000. Teve um aumento abrupto aqui, ó, no sexto, para retirar o sexto elétron. Logo, esse sexto elétron estava numa camada mais interna. Logo, o fósforo vai ter 5 elétrons na última camada. Assim que a gente determina experimentalmente. Eu botei esse dado para vocês, para a gente saber essa informação que eu acho bem bacana. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Próxima propriedade periódica é a afinidade eletrônica. Qual é a definição dessa propriedade? É a energia liberada quando se adiciona um elétron, quando se adiciona um elétron a um átomo neutro no estado gasoso. Tudo bem? Então você tem aqui um átomo no estado gasoso, ele recebe aqui um elétron.
Ao receber o elétron, ele vai se transformar em um ânion, correto, pessoal? Ele se transforma aqui no ânion. E nesse ânion, nesse processo, ele libera uma energia, tá? Essa energia liberada é a própria afinidade eletrônica. Tudo bem, pessoal? Então, a energia liberada quando o átomo recebe um elétron estando no estado gasoso. Tudo bem? Ou seja, ela expressa a vontade de ter elétrons. Tudo bem? A vontade de ter elétrons. Um átomo que quer ter elétrons, eu até digo assim, ó. Você fala assim, olha, você quer um... Olha, eu queria tanto aqui um celular. Eu vou ganhar um celular, mas eu vou te dar aqui um dinheiro aqui, eu vou te pagar. Né? Quem paga mais é porque está mais afim. Deixa eu fazer um leilão. Quem paga mais é porque está mais afim do celular. Correto, pessoal? Então, um átomo que doa bastante energia é porque ele quer ter aquele elétron, ele fica mais estável. Então, essa afinidade eletrônica expressa a vontade do átomo de ter elétrons. Tudo bem? Então, imagine aqui como se um átomo fosse uma bola aqui, uma bola de futebol e uma bola aqui de tênis, certo? Aqui, quem pega esse elétron, né? A tendência é que quem pega o elétron vai ser aquele que vai ter o raio menor, né? Ele que vai puxar o elétron com mais força. Tudo bem, pessoal? Então, ao longo da tabela periódica, como é que vai variar? Vai variar de forma contrária ao raio atômico. Quanto menor o raio, maior vai ser a afinidade eletrônica. Tudo bem? Então, resumindo, a afinidade eletrônica cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui. A afinidade eletrônica cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Também tendo aqui o hélio, né, como uma maior. Só o detalhe de uma coisa aqui. Era uma pegadinha. Não é o hélio que tem a maior afinidade eletrônica, porque os gases nobres não formam ligação química. Tá certo, pessoal? Então, não querem ganhar elétrons. Então, nesse caso aqui, vai ser eles não são contabilizados os gases nobres. Vai ser o flúor, o elemento que tem maior afinidade eletrônica. Tá bom? Próxima propriedade periódica é a eletronegatividade. Tá? Pela definição, é a força com que um átomo atrai um par de elétrons em uma ligação química. É como se fosse um cabo de guerra. Tá? Os átomos estão se unindo, os átomos fazem uma força, né? Puxa o cabo, que seriam os elétrons, aquele que puxar com mais força ganha aquele elétron, né? Então imagine aqui, olha essa analogia, tem aqui um par de elétrons, o átomo menor ele tem a tendência de puxar o elétron com mais força. Por que o átomo menor? Porque o elétron está mais próximo do núcleo, tudo bem? Então aqui temos um par de elétrons. Esse par de elétrons está sendo compartilhado por uma ligação química. Quem for mais eletronegativo, puxa o elétron mais próximo de si. Tudo bem? Como é que varia na tabela periódica? De forma contrária ao raio atômico. Quanto menor o átomo, maior vai ser a sua eletronegatividade. Então ele também cresce de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tudo bem? Não é o hélio, pessoal, que vai ter maior eletronegatividade, porque os gases nobres não formam ligação química. Então, aqui a eletronegatividade vai ser o flúor. Tudo bem? Aqui nós temos uma fila de eletronegatividade, né, em ordem decrescente, do maior para o menor. Inclusive, tem até uma frasezinha, né, para decorar. Seria assim: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá bom? Então tem essa do maior para o menor. Mas você tem que lembrar aqui do FON, né? Lembrando do FON ajuda, tá? Aqui do FON. Fui ontem no clube, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. São os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Tá bom, pessoal?
aqui eu tenho que só fazer aqui uma ressalva aqui nessa. Eu vou voltar a fazer aqui uma retificação com vocês aqui, ó. A afinidade eletrônica não é o flúor o flúor é o mais eletronegativo, tá? Mas é o cloro que tem maior afinidade eletrônica. Por quê? Esses dados são obtidos de forma experimentais, tudo bem? Porque a afinidade eletrônica é um ganho de elétrons real, tudo bem, pessoal? Você ganha um elétron e libera energia, então essa energia ela pode ser medida. E o cloro ele tem maior afinidade eletrônica, é o cloro, tá? Isso é feita de forma experimental. Realmente aqui na eletronegatividade vai ser o flúor o elemento mais eletronegativo, tudo bem? Porque a eletronegatividade não é um ganho real do elétron, é a tendência de atrair o elétron, ele puxar o elétron para próximo de si. Isso depende muito do raio, como o flúor tem um raio muito pequeno, ele puxa com bastante força esse elétron, tá bom? Então, não confunda a eletronegatividade com a afinidade eletrônica, tá beleza? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo. O cloro vai ter a maior afinidade eletrônica, beleza? Próxima propriedade é a densidade, né? A densidade é a relação entre a massa e o volume ocupado pela substância, que ela é expressa por essa fórmula, né? A densidade é a massa dividido pelo volume, tudo bem? A gente estudou isso nas propriedades periódicas, creio eu. Aqui nós temos a noção da densidade, né? Um átomo que está organizado ali mais compacto, que tem um raiozinho menor, né? Mas está mais compacto. O que tem um raio maior, ele vai ter mais espaços vazios. Aqui vocês conseguem observar, ó, um espaço aqui mais vazios. Logo, a densidade é menor, porque vai ter menos massa, né? Então, quem está mais compactado, a densidade é maior. Tudo bem? Então, ó, quanto menor for o volume, maior é a densidade. Combinado? Quanto menor a massa, menor vai ser a densidade. Como é que a densidade ela varia na tabela periódica? Tá? Ela cresce de cima para baixo, tudo bem, pessoal? De cima para baixo e da ponta para o centro, tendo como ósmio o elemento mais denso, tá, na natureza, o ósmio, com densidade de 22,58 gramas por centímetro cúbico. Então, assim que varia a densidade. Aqui tem alguns exemplos de alguns metais, que tem, acho que é com ósmio, né, que tem a densidade maior no universo. O ponto de fusão e ebulição. Vocês lembram? Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Ebulição do líquido para o gasoso. Tá? Como é que varia na tabela periódica? Tá? Aqui, ó, família 1A e família 2A aumenta de baixo para cima. Tudo bem? Aqui os demais aumenta de cima para baixo e dos lados para o centro, tendo como tungstênio o elemento com maior ponto de fusão e o ponto de ebulição. O tungstênio, que é o símbolo W, né? Lembra daquelas lâmpadas antigas, aquelas lâmpadas incandescentes? Acho que vocês nem eram nascidos ainda, né? Usavam lá aquela que tinha um fiozinho, ela aquecia ali, encandecia e iluminava, uma coloração meio amarela. Só que às vezes, olha, a lâmpada queimou, aquele fiozinho ali teve uma danificação, a gente conseguia ver que o fio estava solto. A gente sabe, a lâmpada está queimada, ela não vai mais acender. Ele é um fio de tungstênio, aquelas lâmpadas. Bora fazer aqui exercício, pessoal. Eu espero que os conceitos ficaram claros, né? Não, enfim, qualquer dúvida pode acionar no grupo, tá bom? Pode mandar uma mensagem que a gente pode solucionar. Primeira questão aqui, ó. O cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmios mais 2 são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir íons cálcio mais 2, ocasionando uma doença degenerativa dos ossos, tornando-os muito porosos
e causando dores intensas nas articulações. Pode ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco mais 2, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Então aqui nós temos, por exemplo, o cálcio, né? Ó, tá? Que tem aqui o raio, né? 197 picômetros. Aqui o cádmio é 152 e o cádmio mais 2 é 103. Então vê que realmente está próximo de 197, né? Fica mais próximo, né? Aliás, perdão, aqui do íon cálcio, tá aqui embaixo, né? O íon cálcio é 100, né? Fica próximo, 103 do 100. E aqui o zinco também, no estado fundamental 137, e o zinco mais 2 aqui, 83, é um pouquinho mais diferente. Mas bora ver aqui o que ele está perguntando. Com base no texto, a toxicidade do cádmio e sua forma iônica é consequência desse elemento apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e facilita a sua ligação com outros compostos. Não foi essa a explicação que ele deu, né? Aqui pelos dados que ele está dando raio atômico, né, pessoal? Possui tendência de atuar nos processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam de +1 a +3. Também não. Possui raio e carga relativamente próximos aos íons metálicos que atuam no processo biológico causando interferências no processo. É esse mesmo. E além de possuir raio similar, ele tem a mesma carga. Não é verdade, pessoal? Então, por esse motivo, ele consegue substituir, né, os íons cálcio na estrutura. Tudo bem? Letra D. Apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência no processo. Não é essa a explicação. Apresentar carga mais 12, que permite que ele cause interferência no processo biológico em que, normalmente, íons com cargas menores participam. Porque, nesse caso, qualquer íon que tivesse a mesma carga poderia substituir. E não é isso, né? Na verdade, pessoal, não é qualquer íon que vai conseguir, tá, substituir ali o cálcio mais 2. Tá bom? Então, a letra C é a resposta. A segunda questão, ela diz assim, ó. No ar que respiramos existem chamados gases inertes. Traze curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E, de fato, são de tal modo inertes. Estão tão satisfeitos na sua condição que não interferem em nenhuma reação química. Não se combinam com nenhum outro elemento e, justamente por esse motivo, ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, né, que é o xenônio, a combinar-se fugazmente com um flúor ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinário que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Qual propriedade o flúor justifica a sua escolha como um reagente para o processo mencionado? O flúor, né, por causa da densidade dele, da condutância, ótimo condutor, né, da eletronegatividade, da estabilidade nuclear, da temperatura de ebulição. Tarararam. Seria a letra C, não é verdade, pessoal? A eletronegatividade. O flúor, por ter uma eletronegatividade alta, ele acaba atraindo os elétrons desse átomo de xenônio, aí forçando uma ligação química. Essa que é a explicação. Tudo bem, pessoal? Talvez depois dessa aula essa questão tenha ficado fácil, não é verdade? Mas vamos ver. Acho que ainda tem mais uma questão aqui. Terceira questão. Considere as seguintes distribuições eletrônicas no estado fundamental correspondente aos átomos dos elementos químicos representados por X, Y, W e Z. Tudo bem? Então aqui o X tem essa configuração eletrônica que termina em 4s2. Bom, se é 4s2, nós sabemos que ele faz parte da família 4... Perdão, errei. Faz parte do quarto período. Está muito grande isso aqui. Quarto período e família 2A. Isso a gente aprendeu na aula anterior. Tudo bem, pessoal? Elemento Y, configuração eletrônica, aqui termina em 3s2, 3p5. Logo, ele tem 3 camadas eletrônicas, ele está no terceiro período e família 7A. Família
7A, porque ele tem aqui, ó, 7 elétrons na última camada. Tudo bem? Eu posso fazer dessa maneira quando terminar em S ou em P. Já posso contabilizar o número de elétrons e vai dar a família. Elemento W, ele tem aqui 4 camadas eletrônicas. Logo, está no quarto período. E termina em 4s1. Então, ele faz parte da família 1A. E o elemento Z, aqui ele tem, ó, na distribuição eletrônica, 4s2, 3d10, 4p6. Nível 4 é o maior e última camada eletrônica, tudo bem? Então ele está no quarto período. E qual é a família dele? Ele tem aqui, ó, 2 com mais 6, 8 elétrons. Então ele faz parte da família 8A, ele é um gás nobre. Tudo bem, pessoal? Então analise as seguintes afirmativas. Primeiro aqui, ó, a 25 graus Celsius, as substâncias formadas pelos átomos dos elementos X e Y são gasosos. Aqui quem é o X aqui? Família 2A. Opa, 2A é o metal alcalino terroso. E metal é encontrado no estado sólido e não é gasoso. Então está errado aí. O Y sim, né? O Y aqui ele está no terceiro período de família 7A, tá certo? Que esse daqui seria o cloro, e ele é encontrado no estado gasoso de fato. Então essa afirmativa está errada. Segunda, Y e W apresentam propriedades metálicas acentuadas? E o Y é um ametal, né? O W é metal. O W aqui da família 1A é um metal alcalino. Então o Y não, né? O Y não é metal. Terceiro, o elemento Z é mais eletronegativo dentre os apresentados. Tá? O Z aqui é um gás nobre. Tudo bem, pessoal? É um gás nobre, então ele não é o elemento mais eletronegativo. Seria o cloro nesse caso aqui, né? Ou seria o Y, né? Que é o cloro. Quarta e última aqui, o elemento Y é o mais eletronegativo que o elemento X. E o X aqui é um metal perfeito, né? Então aqui apenas a 4 está correta. Tudo bem, pessoal? Bom, eu espero que... Eu primeiro pedi desculpa no dia da aula, né? Tivemos problema na internet. Aí não deu pra gente fazer, né, esse feedback com vocês, saber se está tudo certo. Espero que a aula tenha ficado claro. Tá bom, pessoal? Então, pegue, estudem, façam a atividade, façam o simulado, tá bom? Conte com a gente sempre aí, tá bom? Aqui é a nossa referências para vocês estudarem. Muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser.